Olá, sejam muito bem-vindos ao Somos Talks. Eu sou a Tati e esse é o nosso espaço de conversas profundas sobre bem-estar que transforma a vida. O Somos Talks é uma iniciativa, um podcast do Somos Spa, dedicado a quem busca equilíbrio entre corpo, mente e alma. Bom, gente, hoje a gente vai falar de um tema que faz parte da vida de todas as mulheres e que ainda gera muitas dúvidas: a transição da menopausa e a menopausa em si. Vamos entender melhor os sinais, sintomas e principalmente o que fazer para a gente viver melhor essa fase com saúde e mais qualidade de vida. Por isso, hoje eu tenho aqui comigo a doutora Amanda Vanzelli, que ela é ginecologista, especialista em reposição hormonal e também mastologista. Ela vai nos ajudar hoje a esclarecer esse tema tão importante. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada. Agradeço o convite e a oportunidade de falar desse assunto que é o meu dia a dia, né? E é um assunto que eu amo. E acho que é um assunto que a gente tem que trabalhar muito, porque tem muitas mulheres aí precisando de ajuda e precisando de informação sobre isso. Ah, eu também acho super pertinente, até porque aqui é o meu lugar de fala, estou vivendo esta fase, e eu acho que a gente, por muito tempo, esse tema não foi falado, né? Provavelmente porque isso compete ao universo feminino, né? E então a gente acho que conversa muito pouco sobre isso. Acho que hoje a gente está tendo muito espaço, né? Principalmente porque a gente está tendo mulheres que influenciam positivamente, inspiram e que estão nessa fase de vida. Então, acho que é um tema super pertinente que vai ser muito rico aqui. Eu estou bastante curiosa e inspirada aqui para esse papo. Então, para começar, vamos lá, explicar para a gente o que é essa fase, o que é essa transição da menopausa, né, o climatério, e depois o que é a menopausa em si, conceitualmente, para a gente entender fases e períodos, doutora. Vou começar de trás para frente para a gente entender o que é a menopausa. A menopausa é uma data, então, e é um diagnóstico retroativo. Então, após um ano sem menstruação, a gente considera aquele dia a menopausa. Então, parei de menstruar dia 12 de janeiro desse ano. 12 de janeiro do ano que vem, eu falo que eu entrei na menopausa. Antes da menopausa, a gente tem a perimenopausa, a transição menopausal, que aí não são a gente não tem uma data Uhum. pré-definida. É uma fase da vida Um que período, né? antecede a menopausa e que pode ser vivida de diferentes maneiras, né? A gente tem cronologicamente o climatério, que é a partir dos 40, e a menopausa, a ausência de menstruação. E entre o climatério e a menopausa, a gente tem a transição menopausal e a perimenopausa. Ah, perfeito. E aí, como é que a gente dá para dividir esses períodos exatamente, né? Perimenopausa, menopausa, pós-menopausa, mudanças hormonais. Quais são as idades, assim, que a gente geralmente vê? Você falou ali que começa aos 40, né? Mas que aí Isso. depois tem uma fase. Para ser fixo, 40 anos já é climatério. Tá. Então, isso é um diagnóstico para qualquer mulher. Menopausa, como eu disse, é a ausência de menstruação por um ano. Após isso, é a pós-menopausa. Antes disso, é nebuloso, né? A transição menopausal à perimenopausa costuma acontecer ali entre 42 e 45 anos, a perimenopausa. Perimenopausa. Porque se a gente entender que a menopausa costuma acontecer entre 48 e 53 anos, é muito variável mesmo, a perimenopausa acaba abrangendo ali entre 42 e 45 anos, que é a fase de oscilação e é a fase que a mulher precisa se observar mais, observar sintomas que são muito sutis que começam a aparecer nessa fase dos 40 a mais, vamos dizer assim. E aí, pegando esse gancho, então, quais são esses primeiros sinais ou sintomas que a mulher deve observar aí e já Ficar dar de um olho. clique e falar, opa, eu acho que eu estou começando a viver esse período aí. Porque eu acho que essa é a principal confusão, né? Porque, e na verdade é uma confusão mesmo, porque é uma confusão Sim. hormonal e de sinais e Uhum. sintomas que acabam, sei lá, acho que encaixando ali com a exaustão do dia a dia e a gente fica meio em dúvida do que é sinal ou sintoma de menopausa. Você falou tudo, confunde muito. A mulher pensa, faz parte da minha idade, então é isso mesmo, eu tô mais cansada porque eu tô trabalhando mais. E
Sim, tem um fundo de verdade, porque coincide com a fase que a mulher está ali em ascensão profissional, a vida produtiva, e ela realmente está mais sobrecarregada, mas a gente tem que ficar de olho porque ele começa com sinais sutis. Então, é uma irregularidade menstrual e as mulheres esperam a parada da menstruação, e não necessariamente, ou ficar 2 meses sem menstruar, ou na verdade são sutis. Você pode ter ciclos mais curtos. Você menstruava a cada 28 dias, agora você menstrua a cada 23 dias. Ou ao contrário, você menstruava a cada 28, agora está menstruando a cada 40 dias. Ou você menstruava 5, 6, 7 dias, agora menstrua 2 dias. Isso já é um sinal, porque o que é a menopausa? Nada mais é do que a falência ovariana. O seu ovário parou de funcionar, parou de produzir hormônio. Mas antes dele parar, ele falha, né? Então ele começa a produzir irregularmente. E começa, então, se a gente entender que hora ele produz, hora ele deixa de produzir, é isso que reflete na nossa vida, né? São flutuações hormonais. Hora a gente tem quantidade suficiente, hora os hormônios estão lá embaixo. E essas flutuações hormonais repercutem em flutuações de sintomas. A gente começa a ter irritabilidade, transtornos de humor, alterações de sono, então despertares noturnos. Não é necessariamente insônia. Você começa a não ter aquele sono reparador que você tinha. Ou não dormir mais a noite toda. Não dorme mais a noite toda, um sono mais curto. A TPM pode piorar muito. E outra coisa que a gente tem que entender, mulheres, é que assim, as mulheres falam assim, mas eu continuo menstruando normalmente, eu tomo a pílula, quando eu paro, eu menstruo. Isso não é menstruação, né? Você tá sangrando pela privação hormonal. Então, usuárias de pílula perdem completamente o parâmetro para entender em que momento, em que fase da vida que ela tá, né? Então, a partir do momento que você usa a pílula, a gente não consegue avaliar seus hormônios, a gente não consegue avaliar o seu ciclo menstrual. Não que não possa, só não pode ser avaliado. É muito interessante você ter falado isso, porque isso aconteceu exatamente comigo. Eu tava usando a pílula e eu usava contínua, e aí eu não percebi, porque na verdade eu estava passando também por um momento familiar ali, de muito emocional e tal, e eu não percebi. E aí, quando eu falei, nossa, eu acho que eu tomei a pílula toda irregular, por isso que eu acho que tá tudo irregular. Quando eu parei a pílula para esperar, né, o período, aí não veio nunca mais. Aí eu falei, agora eu entendi. Mas eu demorei um tempo, porque eu acho que tem essa confusão. Como você tá tomando a pílula, você fica meio, tô regulada, né? Sim, exatamente. Porque eu tô tomando. Sangrando certinho, menstruando direitinho. Tá tudo certo. Juntou com um grande estresse do período que eu estava passando, que coincidiu exatamente nessa época, e aí eu não percebi que estava acontecendo isso. Então, acho muito interessante falar sobre isso, porque a gente pensa que está todo mundo no mesmo quadro. Eu vou perceber, porque vou oscilar. Mas e quem está tomando pílula? E quem está fazendo algum tratamento de alguma doença, de alguma patologia, né? A mulher espera parar de menstruar para entender que ela está na menopausa. Só que essa mulher que está fazendo uso de pílula, possivelmente ela nunca vai parar, porque ela não está menstruando, ela está só sangrando. Só por privação hormonal. Bom, e aí, vamos falar um pouco mais, detalhar um pouco mais sobre isso, porque eu sei que assim, que tem uma gama de sinais e sintomas, né? Se a gente for falar aqui, eu acho que vai desde do dedão da unha do pé até o último fio do cabelo, tem sintomas espalhados e sinais espalhados aí pelo corpo inteiro. Mas quais são esses sintomas ou sinais mais comuns, tanto nesse período de transição da menopausa, né, da perimenopausa, e da menopausa em si? O mais clássico deles, que acho que é o que mais leva a mulher ao consultório, são as ondas de calor, os fogachos, né? Então, pode vir com o aumento da temperatura e acompanhado na sequência de uma sudorese, que costuma ser mais à noite. E eu gosto de falar dos fogachos porque não é só um sinal, ele é um sintoma de alerta, porque o fogacho é uma descarga noradrenérgica, então isso é um marcador de risco cardiovascular. Então, eu tive só um calor, mas eu aguentei, eu suportei. Não, você estava sob uma descarga
de noradrenalina e correndo esse risco, e a gente não fez nada por isso, porque a gente tem que ser forte, a gente tem que aguentar, a gente é né? guerreira, né? E então, o calor, a insônia, como eu disse, a alteração de sono, isso é muito frequente, e isso impacta diretamente no resto todo, né? Porque quem não dorme não faz mais nada, né? Fadiga, a irritabilidade, a alteração de humor, a mulher fala, meu Deus, eu não tenho paciência, a gente vê uns memes, né? Que o homem tá mastigando, a mulher fala, precisa mastigar tão forte? Precisa respirar Você desse vai jeito? abrir uma embalagem, precisa fazer esse barulho todo. É exatamente isso, gente, é exatamente isso que acontece. E ressecamento vaginal, a gente não pode esquecer da parte, né, íntima da mulher. Ela começa a ficar com menos lubrificação, mais fininha, aí vai ter dor na relação, queda da libido e ganho de peso, né? Que a gente escuta muito. Sim, 2 anos antes da menopausa a gente já começa a ter acúmulo de gordura e perda de massa muscular. Isso é muito importante, né? Eu ia também perguntar sobre isso. E aí, quais são os impactos, assim, né? Porque isso aí, claro, você falou daqui do impacto físico, mas os impactos sociais, emocionais, né? Quais são esses impactos? E até financeiros, né? Porque você começa a ter que investir em outras coisas aí, não. E quais são os principais impactos que a gente pode falar? Como a gente disse, né, é a idade da transição, é a idade em que a mulher, hoje em dia, né, antigamente não, antigamente a mulher de 40, 50 anos já era uma mulher que pouco produzia. Hoje em dia não, a gente está no auge da nossa carreira, no auge ali profissional e estamos com ondas de calor, não dormindo bem. Quem não dorme bem, acorda cansada no dia seguinte, irritada, com menos foco, a memória fica ruim, ela começa a perceber que ela não consegue competir com o homem, porque a memória dela está impactando. Isso impacta no autoestima, ganha peso, autoestima, vai impactar no relacionamento, então impacta profissionalmente e no relacionamento. Então, é muito importante que os homens comecem a ouvir sobre a menopausa, entender que é uma fase complicada para a mulher, sim, é uma fase que muita coisa muda, que a gente consegue resolver grande parte delas, mas que sim, que muita coisa muda. E se os homens não entenderem isso, a gente é o maior número de idade de divórcio é nessa fase, porque os homens não compreendem a fase que a mulher está vivendo. Precisa de mais empatia e de mais conhecimento também, até porque é um caminho sem volta, né? A menopausa, como a doutora Amanda falou, é uma data. Então, acabou a menstruação, não vai vir mais. Claro que aqui a gente vai falar um pouco mais de recursos para a gente tentar melhorar isso. E eu ia falar também, além de tudo isso, da parte física mesmo, de metabolismo, né? Você falou de ganho de peso, mas aí tem toda a questão também óssea, pele, né? Quais são esses impactos? Como eu disse, a menopausa é a falência ovariana, então o ovário para de funcionar, ou seja, ele para de produzir o hormônio estrogênio e progesterona. E o que é o estrogênio? Ele é tudo, né? É ele quem estimula a produção de colágeno e elastina, então a pele fica mais fininha. A pele do rosto, sim, mas a pele do rosto, a pele da vagina, ressecamento, pele fininha, aumenta o risco de infecção urinária. O estrogênio é ele quem estimula lá os osteoblastos, que são os maquinistas para fazer osso, então perda de massa óssea, perda de massa muscular, aumenta a resistência insulínica, leva a ganho de gordura onde? Abdominal, que é um grande marcador de risco cardiovascular. Então a gente está falando de sinais e sintomas, mas a gente está falando de aumento de risco de doenças, osteoporose. A idade, a mulher a partir dos 50 anos aumenta muito o risco de infarto. Porque ela deixa de ter essa proteção do estrógeno. Ela deixa de ter a produção cardiovascular. Então é muito mais do que só um calor, né? A gente está falando de alterações metabólicas. Então quando a gente fala de hormônio, a gente fala de prevenção de doenças, não só tratamento de sintomas, é prevenção de doenças. E é correto a gente falar, tudo bem que a gente está falando aqui que é uma coisa natural, né? Assim, que existe, então é uma fase. Mas praticamente a menopausa é uma síndrome, porque ela afeta vários órgãos e sistemas, tem sinais e sintomas, então sim, é complexo, o diagnóstico é uma data,
Mas, sem dúvida nenhuma, a partir daquela data, na verdade, antes dessa data, muitas alterações já começam a acontecer. Agora, bora falar um pouquinho de soluções, né? Porque a gente já viu que o tema é complexo, né? Que esse período na fase da vida da mulher é muito complexo. Então, assim, eu acho que aqui a gente está falando muito direcionado para essas mulheres 40 a mais, mas é importante que todas as mulheres saibam e já fale sobre isso, né? Porque provavelmente gerações anteriores à nossa foram muito menos impactadas por essas informações, né? E eu acho que até viveram essa fase com mais sofrimento e mais solitária. Então, acho que é importante a gente falar disso para todas as idades. E aí, vamos falar o seguinte: quando a mulher começa a perceber algum desses sinais e sintomas, o que ela deve fazer? Primeira coisa, assim, olha, estou percebendo esses fogachos, ou estou esquecendo algumas palavras, ou no trabalho eu não sou mais tão produtiva, eu entro lá na reunião, mas parece que as ideias vêm, mas eu estou tá meio confusa. Quando começa a aparecer esses primeiros sinais ou sintomas, o que ela deve fazer? Primeira coisa, marcar, claro, uma avaliação médica. Porque necessariamente para receber um tratamento, no primeiro momento ela pode receber apenas uma orientação, porque ela entendeu o que está acontecendo com ela, talvez vá prevenir que ela faça tratamentos de coisas erradas. Vou te dar um exemplo. Essa idade é muito comum a mulher começar a fazer uso de medicações para dormir, medicações para transtorno de humor, para ansiedade, para irritabilidade. Ela começa a fazer uso desses medicamentos sem antes entender que pode ser apenas por uma oscilação hormonal. Então, as doenças continuam existindo, continua existindo depressão, continua existindo transtorno de ansiedade, mas essa fase é muito comum a oscilação hormonal causar tudo isso. Então, a avaliação para a gente entender se o que ela está sentindo pode ser pela oscilação hormonal, já vai fazer diferença. E nesse primeiro momento, a gente vai avaliar tudo, como você está dormindo. Às vezes você não dormir bem está impactando em todo o resto dos sintomas. Manejo de estresse. Então, hoje a consulta, a avaliação médica, ela é muito mais abrangente. Por isso que eu me identifiquei, né, com você, porque você tem essa visão do todo. É muito mais abrangente do que passar um medicamento ou oferecer um tratamento. É entender qual é o estilo de vida dessa pessoa. Será que esses ajustes de estilo de vida já não vai fazer com que você passe por essa fase de uma maneira diferente? Então, e aí sim, a gente vai pedir os exames, a gente vai tentar interpretar como estão os seus hormônios, mas o exame laboratorial é o que menos vai trazer informação nessa fase, porque essa fase é aquela bagunça que eu disse. Então, o primeiro passo é entender que o que ela está sentindo pode ser pela oscilação hormonal que ela está vivendo e passar numa avaliação médica e receber essas orientações. E aí, nesse período que provavelmente ela ainda ou não tem um diagnóstico firmado ou ainda não tenha uma indicação de tratamento em si, quais são esses cuidados aí mais essenciais para viver essa fase mais equilibrada, né? E com assim, vivendo com bem-estar, né? Procurando um pouco mais de qualidade de vida. Primeira coisa, né? Parece que o óbvio às vezes precisa ser dito, né? Porque quem não sabe que a gente precisa ter uma alimentação saudável, sem dúvida, isso para essa fase e para todas as fases, mas sim, a frase que eu costumo usar é: a gente tem que aprender a desembalar menos e descascar mais. Então é comer comida, né, gente? Comida de verdade. Hoje todo mundo come saquinho, todo mundo come pozinho e deixa de comer o que é certo e não tem segredo, né? Então, comida de verdade, evitar açúcares refinados, evitar farinha branca, atividade física. Para a mulher 40 a mais, a musculação não é negociável mais, ela passou a ser item 1 da prescrição médica, porque, como eu disse, a gente começa a perder músculo antes mesmo da menopausa, então não é nem manter, a gente está falando de perder, então a musculação vai ser no mínimo para você conseguir não perder a sua massa muscular. A gente não está falando de prevenção de doença do envelhecimento, prevenção ali da sarcopenia, então é a musculação. Dormir bem, manejo do estresse. E como que a gente maneja o estresse? É cuidar da gente, ter um tempo pra gente, vir num spa, fazer uma massagem. Eu ia pegar esse gancho e perguntar isso agora. Como é que esses momentos de pausa
né, e de autocuidado podem A ajudar. gente, o estresse, a gente fala estresse de uma maneira banalizada, né? O estresse não é necessariamente estar nervosa, o estresse é o excesso de, de estímulos, né? Então a gente tem o nosso tempo de descanso, aquela pausa, desligar. Eu falei da massagem, mas sem dúvida. É o momento que você desliga e é o momento que você baixa o cortisol, que é um hormônio que interfere em todos os outros hormônios. Então, se a gente falar do ponto de vista fisiológico, é disso que eu tô falando. É o manejo do cortisol. Cortisol alto aumenta a resistência insulínica, deposita gordura. Então, quem não dorme, engorda. Sim. Né? Quem tá estressado, engorda. Então, são coisas, como eu disse, óbvias e básicas, mas se a gente não pontuar e não fazer com que a mulher entenda que sim, isso é o básico para a gente conseguir fazer o resto. A gente não vai partir pro assunto principal que eu sei que vai chegar, que é a reposição hormonal, sem a gente fazer esse resto todo Esse antes. todo o resto, né? E assim, a gente sempre conversa aqui sobre isso, que é lógico, eu estou falando aqui do Somos Spa, mas a gente está falando o tempo inteiro de equilíbrio, né? Entre saúde física, saúde psicológica, social, né? Mental. Então, a gente está falando o tempo inteiro disso, do holístico, né? Do ser como um todo, né? E a mulher por ter todas essas complexidades, né? Então, eu acho que é importante a gente falar isso, que a gente aqui no spa não quer dizer que as pessoas virem fazer uma massagem, isso vai resolver os problemas. Mas eu acho que é um ponto. Ele faz parte, essa questão de redução do estresse e da gente dar um momento pra gente, da gente ter aquele momento de pausa, né? Você chegar e já conseguir estar no ambiente só com você e ter aquele momento de desacelerar, eu acho que são algumas coisas, né, que a gente vai procurando fazer. Por onde começar? A atividade física, e a gente falou disso aqui em outro episódio, né? A atividade física, a gente vai começar já fazendo toda a exaustão. Começa fazendo, se você sobe escada, então sobe escada. Sobe todos os andares? Não, começa subindo um, subindo dois. E eu acho que a gente tem que tantas coisas na vida, mas tem uma que a doutora Amanda falou agora aqui, que a gente tem que é a musculação. Sim. A musculação tem que ir. Ou cansada, ou chateada, ou não gostando, ou gostando. Mas, porque além da questão da sarcopenia, né, de promover aí a não perda muscular, tem a nossa questão da qualidade de vida para frente, né? É a gente conseguir se levantar, Hoje se mexer, amarrar o sapato. Temos 80 anos, mulheres produtivas, mulheres vivendo. Então, assim, a gente precisa manter. Eu falo, você quer carregar sua sacolinha até o final da vida? Você quer tomar banho sozinho? Você quer pegar seu neto? Você quer. Então, a gente está falando de qualidade de vida, não é só questão estética. Claro que ela também é muito importante para nós mulheres, mas a gente está falando de qualidade de vida, né? E isso do manejo do estresse, a queixa de sono, da mulher é extremamente frequente no consultório. E eu falo de uma maneira para a gente entender. Se a gente não manejar o nosso estresse do dia, a gente não vai dormir. Ninguém corre de um urso o dia inteiro e à noite simplesmente fecha o olho e esquece do urso. A gente continua correndo dele no sono, então a gente não vai dormir bem. Então, sem dúvida, eu acho que a única coisa que é fácil de fazer, de todas essas dicas que eu dei para você, é a gente se permitir fazer uma massagem, um relaxamento. Essa é a parte que não dói, não é difícil, é a única parte que a gente que é pode prazerosa, deixar pros outros fazer pela gente. Que é prazerosa e deixar se cuidar um pouco, né? E entender que isso faz parte do tratamento também, né? É um cuidado, é um mimo pra gente, mas que faz parte do tratamento. Bom, e aí chegamos nesse momento muito esperado, um tema que gera muitas dúvidas e muita curiosidade também, que é a reposição hormonal. Amanda, toda mulher precisa fazer reposição hormonal? Olha, uma pergunta capciosa que eu, Amanda, responderia que sim. Mas por que eu respondo que sim? Porque as coisas mudaram muito. A reposição hormonal que a gente faz hoje em dia, que eu explico um pouquinho melhor, ela é 100% segura. Então, por que não fazer? Esse é o questionamento. Antigamente, para a gente indicar a reposição hormonal, como existiam riscos, a gente colocava numa balança. Será que ela precisa? Ela tá com bastante calor? Ela tem risco de osteoporose?
Ela tá sarcopênica? Ela tem um ressecamento? Não, ela não tem nada disso, então ela não precisa do hormônio. Hoje em dia, que a gente vê que o hormônio é 100% seguro e ele traz todos os benefícios que ele traz, o questionamento é: qual mulher não pode fazer? Porque aqui não pode, Melhor faça. falar das contraindicações, né, do Sim, que... porque aí falar, então o que que mudou? Mudou que hoje a gente usa os hormônios que a gente chama de bioidênticos, né? Que na verdade são isomoleculares, são hormônios iguais aos nossos próprios hormônios. Então o ovário parou de funcionar, a gente coloca o hormônio que ele produzia, a gente criou esse hormônio quimicamente igual ao nosso. Então ele é extremamente seguro. É claro que ainda existem contraindicações, mas na grande maioria das vezes ele é extremamente seguro. Então, se ele traz benefício e não traz risco, na grande maioria das vezes, por que não fazer, né? Mas tem que ser na dose certa, pela via certa, para a pessoa certa. Ela tá fazendo todo aquele resto que a gente conversou, a reposição hormonal vai fazer sentido para ela. Ela não tá fazendo, ela bebe, ela fuma, ela é sedentária, o hormônio não vai fazer diferença Não vai na vida fazer dessa mulher, esse né? Então a milagre, gente né? cuida de todo o resto e o hormônio acaba sendo ali a cereja do bolo, que claro, faz toda a diferença, mas tem que ser um bolo bem montado para a cerejinha fazer sentido, né? E o importante aqui também, como a Amanda está falando, é que esse tratamento e essa indicação, ela é muito personalizada, né? Ela é individualizada. Então, não é porque uma amiga, a vizinha não fez, a sua mãe não fez, a sua avó não fez, mas que hoje está disponível, mas que isso é individualizado, que deve ser personalizado pesando os riscos e os benefícios para cada uma. Mas eu acho que hoje, cada vez mais, a gente fala sim para a reposição hormonal, porque a gente sabe que os benefícios, tirando essas contraindicações absolutas aí, hoje são muito mais benéficas e vão trazer qualidade de vida, né, pra gente, porque E hoje a isso longevidade é um tema que a gente fala muito, a gente estava falando aqui, mas se a gente olhar uma geração aqui para trás, ou 2 gerações para trás, a mulher de 40 e de 50 e de 60 eram outras. A minha mãe, mãezinha, de 80, aí super ativa na geração dela, muitas mulheres ali saindo, fazendo dança, passeando, fazendo toda a sua atividade com autonomia. Então, eu acho que a gente tem que falar disso pela longevidade, sem dúvida, né? é isso que quando se a gente pensar que a reposição hormonal é para tratar sintoma, a gente vai passar só para quem está sintomática. Agora, a gente sabe que não. Não acabamos de dizer que ela protege o osso, ela protege o coração, ela protege o músculo, ela protege o cérebro. Então, o porquê não fazer? Ela está correndo algum risco? Não faremos, né? Agora, não oferece risco para essa mulher, sim, ela vai fazer. E isso da personalização é muito importante porque é exatamente isso. A minha vizinha não fez, eu não vou fazer, ou a minha vizinha está fazendo, eu vou fazer igual. Também não é assim. Existem indicações via oral ou não, vamos usar gel, vamos usar por boca, vamos. Então, existe sim uma personalização e que, se bem feita, o risco é zero. Se mal feita, continua assim existindo risco. E quais são esses cuidados, então, e essas avaliações que são necessárias, imprescindíveis antes de iniciar a reposição hormonal e também no curso da reposição hormonal? Primeiro momento, a história clínica da paciente, entender quais patologias ela tem, para saber se ela tem alguma contraindicação à reposição ou se ela tem alguma contraindicação a uma via para reposição hormonal. Exemplo, a paciente é hipertensa, a paciente é diabética, a via oral para ela não é a mais indicada. A paciente tem um histórico de câncer de mama, até então ela não vai poder fazer reposição hormonal. A paciente tem um histórico de trombose, ela não vai fazer reposição hormonal pela via oral. Então, existem critérios que precisam ser avaliados. Então, a gente vai conhecer a história clínica da paciente, a gente vai fazer exames. Quais exames? Os mesmos que a gente faz para qualquer mulher. Ultrassom transvaginal, eu preciso avaliar a mama da mulher antes de fazer o hormônio e porque ela precisa de uma avaliação anual, como qualquer mulher. Uhum. Então, não é nada diferente do habitual, mas precisa fazer isso periodicamente. Então, a gente entender se ela tem alguma contraindicação, se ela tem uma doença
hormônio dependente, mioma, endometriose, adenomiose, ela pode fazer reposição? Pode, mas vai ser de uma maneira diferente, porque a gente sabe que ela responde muito mais ao hormônio. Então, são essas individualizações que vão fazer a diferença numa terapia hormonal Com bem acompanhamento feita, mesmo, sem né? dúvida. E eu acho que também a gente acaba tirando um pouco do tabu, né? Porque a gente, eu ao longo também da minha história aqui clínica e como médica, a gente vê às vezes que as pacientes às vezes acabam trazendo alguns tabus. Ah, porque minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama. Primeiro, qual é o grau de parentesco e com que idade foi aquilo, né? Então, eu acho que é avaliar risco. Às vezes só fala, não, eu não posso fazer, e aí já cria isso, ah, não posso fazer porque minha mãe, minha avó teve um câncer de mama. Então, acho que tem que olhar isso muito E individualizado, esse né? tabu ainda existe até no meio médico Sim, mesmo, né? Eu sou mastologista e sou formada há 20 anos, então eu peguei o auge da proibição da reposição sim. hormonal. Então, eu também não prescrevia hormônio como mastologista. Eu falava assim: você tá morrendo? Não tá, então não vai receber hormônio, né? Aí as coisas mudaram, como eu disse, os hormônios que a gente usava não são os hormônios que são usados hoje. Hoje a gente Uhum. tem a via transdérmica, hoje a gente tem os isomoleculares, e hoje a gente tem inúmeros trabalhos, inclusive revisão dos próprios trabalhos que contraindicaram a reposição. A revisão mostrou que ele é seguro. Só que é um processo de atualização médica e Uhum. nem todos os médicos estão indo para essa linha. Então, Atualizando. ainda existem contraindicações mal feitas, mas a paciente ouve isso e para E já ela cria não o vai tabu. correr nenhum risco. Então, ela já cria esse tabu. Então, é importante que a gente fale sobre o assunto, que a gente debate, que a gente não banalize, porque é um Uhum. tratamento que Sim. precisa de acompanhamento como qualquer outro, mas quanto mais a gente falar sobre isso, mais mulheres vão pelo menos questionar sobre a Perguntar, será que eu não possibilidade. posso mesmo, né? Falar Exatamente. sobre, que eu acho que manejar os riscos, né? Avaliar risco-benefício e manejar os riscos E também quando eles ainda vão existem. existir as mulheres que vão continuar não querendo fazer. Sim, E não quer dizer que não tenha nada para ser feito. sim. Existem outras opções de tratamento. A gente está falando da reposição porque é o maior tabu, mas existem outras opções de tratamento. A gente consegue ajudar a dormir melhor, a gente consegue ajudar a dar mais energia, a gente consegue. Então, é aquilo que a gente falou, a individualização. E agora chegou aquele momento interativo, tá? Que a gente deixou as caixinhas de perguntas aí no Insta e aí algumas seguidoras fizeram perguntas aqui. Então vamos lá. A gente selecionou algumas dúvidas que são mais comuns entre as mulheres que estão vivendo nessa fase. Tem uma pergunta aqui. É normal perder a libido na menopausa? E tem como melhorar isso? É normal perder a libido em qualquer fase da vida, mas sim, é muito mais comum na menopausa. Como a gente explicou, o ovário para de funcionar, né? 50% da testosterona é produzida por ele, então já temos essa perda. E os outros hormônios que deixamos de produzir vai fazer com que não dormimos bem, cansaço, fadiga, a gente ganha peso, a autoestima fica ruim. Então, tudo isso leva à queda de libido. Vamos parar de relacionar a queda de libido com testosterona apenas, né? A gente precisa tá bem disposta, tá com um relacionamento bem, não ter dor na relação, tá dormindo bem para a gente ter libido. E sim, a gente existe a questão da deficiência da testosterona como uma possibilidade, mas isso não vai resolver o problema se a gente não resolver tudo antes. Boa. Bom, gente, depois que a gente viu a Fernanda Lima, né? Tá Pois tudo é, não certo. tem libido, ela com o Rodrigo Hilbert, né? Bom, uma outra perguntinha aqui, que a gente já até falou agora há pouco, né? Mas eu acho que é legal porque veio de uma seguidora. Eu tenho muito medo de fazer reposição hormonal. Ela é realmente segura? Depende, né, de como ela é feita, a dose que você vai usar, qual a via que você vai usar, qual hormônio você vai usar e qual combinação de hormônios você vai usar. Se tudo isso for bem feito, ela é extremamente segura, tá? Extremamente. Hoje a gente consegue falar que ela não oferece risco para câncer, que é o maior medo, né, de vocês, ou para trombose, dependendo. Então, assim, a diferença entre o veneno e o medicamento é a dose que você usa e a maneira como você vai usar. Então, sim, eu posso dizer que ela é extremamente segura, se bem feita.
Ai, perfeito. Isso é muito bom, porque dá um alívio pra gente, né? Há muita esperança. E hoje tem tantas vias, né, para fazer. Tem o próprio gel, tem Sim, spray, né? Tem exatamente. oral, Tem tem oral tantas vias, e né? tem intravaginal. Então, Intravaginal. cada vez mais atualizações. Eu acabei de vir de um congresso fora e eles estão falando até sobre reposição hormonal, até para mulheres que tiveram câncer. Né, Olha, mostrando o quanto ele não interfere nisso, né? O quanto foi estigmatizado e hoje a gente já sabe que não é. Então, até mulheres que tiveram câncer de mama, temos esperanças futuras aí olha com o quanta evolução. tratamento. Isso é muito bom. E a outra perguntinha aqui é: menopausa pode piorar a ansiedade e sono? O que pode ajudar de forma mais natural? Muito, né? Acho que muito antes da menopausa, é um dos sintomas que mais chama a atenção é essa questão do transtorno de humor de maneira geral, ansiedade, irritabilidade, a perda da paciência e o sono. Se a gente não falar em reposição hormonal, porque sim, a reposição hormonal, na grande maioria das vezes, por si só, ela já resolve principalmente o sono, mas se a gente fugir disso, a gente volta no discurso de, primeiro, manejo do estresse. Ninguém dorme e ninguém fica menos ansioso se tiver sob estresse, né? Então, o manejo do estresse. Existem suplementos que ajudam muito, tá? A gente sabe da melatonina, a gente sabe do triptofano, da teanina. Então, existem suplementos que podem ajudar no sono. Primeiro, dormir bem. Para dormindo bem, a chance de você ter um dia melhor é maior. Então, essas estratégias que a gente falou de relaxamento, yoga, higiene no sono, vocês não dão valor para isso, mas isso é o primeiro passo para o resto dar certo, né? Então, precisa desligar mesmo o botãozinho para aí sim qualquer medicamento ou suplemento fazer efeito. Perfeito. E aí, para a gente fechar, gente, olha, eu ficaria horas aqui falando sobre isso, porque é um tema super interessante e também porque eu tenho um conflito de interesse, né? Mas é um tema muito, muito impactante na vida das mulheres. Então, para a gente fechar aqui, Amanda, qual é a mensagem que você deixaria para as mulheres que elas estão entrando nessa fase e que ainda têm medo, né? Ainda tem a menopausa como ali, como um bicho-papão ou como um grande tabu. Qual é essa mensagem que você deixa aí para as mulheres? Gente, menopausa não é o fim da vida, né? É apenas o fim da vida reprodutiva. Não é para ser uma fase de perda, né? Então, com informação, com orientação, com acompanhamento, com tratamento adequado, você pode viver essa fase com muita energia, com muita vitalidade, com muita qualidade de vida. Ai, que bom, gente, esperança. E como eu falei aqui, né, a gente tem visto aí muitas mulheres, né, 40 a mais, 50 a mais, trazendo mensagens inspiradoras, fazendo atividade física, se sentindo bonitas, né, produzindo, né, que como a doutora Amanda falou, é o final da fase reprodutiva, mas não o final da fase produtiva, porque a gente ainda tem muito para produzir. Perfeito, Amanda. Olha, muito obrigada Obrigada, por um esse prazer. Eu também bate-papo. ficaria o dia inteiro falando sobre isso, É, porque é muito, e muito eu acho que gostoso e faz muita ajuda, né? Eu diferença. acho que ajuda muitas mulheres a entender melhor essa fase, a procurar viver melhor, a fazer pequenas ou grandes iniciativas, né, para mudar isso. E para você que acompanhou a gente até aqui, eu acho que eu vou deixar aqui uma perguntinha. Você já percebeu algum sinal ou sintoma dessa transição menopausal? Deixa para a gente aqui a pergunta que a doutora Amanda vai continuar depois com a gente, podendo responder essas perguntas. E eu queria aqui que a Amanda deixasse os contatos dela aqui, como é que a gente pode encontrá-la. Hoje em dia, o mais fácil, né, seria o Instagram. Primeiro, lá tem o contato do consultório para uma consulta, mas mais importante do que isso, lá tem bastante informação. Então, para quem busca informação, eu vou deixar a doutora Amanda Vanzelli. Fiquem à vontade, assistam, façam ali um rastreio. As pacientes falam que elas me investigam antes de marcar uma consulta, mas peguem essa informação para vocês e fico à disposição para qualquer pergunta. Maravilha. Gente, o Somos Talks é uma realização do Somos Spa.
Siga o Somos no seu player favorito para não perder os próximos episódios. E aqui eu gostaria de reforçar que também é importante olhar os episódios anteriores, porque a gente fala de medicina de estilo de vida, a gente fala de atividade física, a gente fala de nutrição, a gente fala de saúde mental, porque tudo isso é uma conexão e faz super e conecta bastante com o que a gente está falando aqui, tá bom? Nos encontramos em breve e até lá. E eu